Oi, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Portugal por Elas. Só que hoje não é por elas. Pois é, hoje nós temos um convidado que vai dar uma pimenta na nossa websérie. Por favor, seja muito bem-vindo. Convidado de honra. Senhor Gui Pacheco, seja muito Hoje eu vim aqui bem-vindo. não para explicar, vim para confundir. Esse quase do Chacrinha. Para você que é novo por aqui e não sabe, o Gui, ele teve a sorte de casar comigo, gente. Olha só. Meus amigos paulistas já diziam assim, pô, você foi casar com uma carioca. Não, gente, eu não vou nem comentar essa parte. E aí mas eles tudo bem. devem ter completado. Você é muito mais feliz, né? Ah! Tem carioca aqui, gente. Aí, legal. Somos três cariocas. Não, eu estou realmente em minoria, né? 3 contra Em 1 todos aqui. os né? aspectos. Em Então é todos os melhor, aspectos. ó. Queridos, no Portugal por Elas de hoje, nós vamos falar sobre a adaptação do casal nesta mudança toda. Gente, muda muito. Muda muito, muito, muito. Eu já vou dizer pra vocês, olha, tem que ter uma dose de paciência de Jó. Não, de Jó. De Jó. Então De já se ambas as afastou. partes. Não, nossa, muito mais. Nem vem, Bianca, mas é sério. Hoje nós vamos falar sobre a adaptação. Sabe, por exemplo, adaptação, eu e o Gui como casal, a Caterine, que tem aquela situação felizarda do marido tá lá no Brasil. Não, mas é verdade. Como é que Mas foi uma isso? adaptação tanto para ele quanto para mim. Pois é, olha, a Catê tem uma história muito interessante. O marido fica no Brasil, vem a cada quanto tempo, mais ou menos? Ele vem de mês em mês, às vezes de 2 em 2 meses. Depende do como tá o trabalho. Pois é. E você também, quando mudou inicialmente, você foi morar com a sua mãe. Fui morar com a minha mãe, que foi uma outra adaptação. Pois Legal. é. Então, assim, como é que foi tudo isso? E você, Bia, você também, antes da pandemia, você morava com o Carlão, você não morava com você, o Carlão, a sua sogra e a sua mãe. Não, a gente fez um estágio um pouquinho antes da Covid, sabe? Porque morávamos todo mundo, cada um na sua casa. Minha mãe na casa dela, minha sogra na casa dela, eu e o Carlos. Então a primeira que foi para casa foi minha sogra. Depois a minha mãe veio por último. A gente foi fazendo uma adaptação de tudo, delas pra gente, não é? de Só vocês nós com- para elas, mas elas também. E antes da pandemia, já nos preparando para vir, porque eu montei tudo para poder ir buscá-las. E a gente ficou preso na pandemia. A gente montou a casa e foi uma buscá-las. E Olha ficamos isso. lá, presos. Já pensou? Estruturou tudo para mudar, Nossa. voltou para buscar e veio a pandemia. Ah, E aí ficaram loucura presas no mesmo. Brasil. Ah. Então você Mas tem foi bom. aqui um cenário onde 3 famílias, a nossa, Sim. e a delas, que se reinventaram, cada uma com sua particularidade, mas que se reinventaram, né? A convivência familiar mudou completamente. Ah, sim, não é fácil. Você, de repente, você no Brasil, você trabalha, vai para o trabalho todo dia. Eu viajava 3 dias por semana, de repente você vai conviver, né, em casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por semana, com a esposa, os filhos e a sogra. Então, assim, mesmo. você Eu sei. também, você tem a sogra e a mãe, você tem a mãe e eu tinha a sogra também, né? É verdade, a minha mãe mudou conosco e quando ela mudou, ela veio morar conosco. Uhum. Sim. Né? Então, assim, a nossa configuração familiar mudou. Lá a gente tinha essa distância, ela tinha o apartamento dela, tal. Então, assim, era uma coisa mais civilizada, né? Percebeu que essa coisa, né? A gente tinha uma distância, já mostra um pouco para vocês que a relação já era um pouco mais tensa. Não é verdade? Toda aquela coisa, você muda para cá, você vai para um espaço menor. Claro, sim. Mais gente, no espaço menor, mais tempo juntos. Isso aí tende a criar certos atritos. É. Né? Não, gente, uma coisa, vamos falar a verdade? A gente casa super apaixonado, mas a gente não casa para ficar 24 horas por dia, todos os dias comigo. Vamos combinar? Vamos combinar que é tenso. Para nós, vamos lá. Bianca, começa você. Como é que foi essa Então, mudança pra gente foi super tranquilo. A gente já vinha, né? Então a gente já tinha aí nos preparado de uma forma mais, talvez, diferente de vocês. Agora, eu acho que o que eu percebo hoje, depois aqui, quase 3 anos aqui, já vai fazer 3 anos agora, eu tenho sentido falta, falo pro Carlos isso, do apartamento que era só nosso. de A vocês sensação dois, que né? tem muita gente em casa, né? E aí você tem minha sogra, tem a enfermeira da manhã, a enfermeira da noite, tem a minha mãe, eu tô com um sobrinho que agora vai voltar para o Brasil, mas ficou aqui 4 anos estudando. Então, assim, às vezes eu falo para ele, "Ai, vamos sair um pouco. Tô com saudade acho que é da gente, né? Exatamente.
Foi muito bom, a gente tirou uns dias de férias e foi ótimo. Mas aí você sabe o que fazer nesses dias? Quer dizer, de repente você ficou longe, de repente são só vocês dois sozinhos, e aí, o que a gente vai fazer? Nossa, a gente sabe muito o que Opa! fazer, tranquilo isso. Mas assim, e são momentos, daqui a pouco você está fora, você fala, já estou com saudade delas. É uma coisa tão Dúbia, diferente. Não, às vezes que você vai você pende para lá e fala, mas está faltando aqui aquele dia a dia que você acaba por acostumar. Sabe que eu percebi isso em vocês? É. Agora, não, quando você estava falando das suas férias, né? Estava visível ali que vocês estavam com saudade um do outro. Sim, Porque a casa realmente foi. A casa era bem cheia, né? É. Uma casa com uma dinâmica familiar muito agitada. Uma senhora de idade que demanda, né? Funcionários que entram, saem. E a gente trabalhando, você. A privacidade ficando fica mexida. Totalmente. Mas em termos da mudança para cá, adaptação para o país, foi mais difícil para minha mãe, mas para nós dois não foi. Para nós dois foi muito bom. A gente já estava acostumado, era o que a gente queria, então a gente está muito feliz. Mas quando a gente traz as pessoas para juntar nisso, nem sempre. Elas demoram um pouco, às vezes, para dar essa liga, né? A minha mãe foi bem difícil, mas foi a fase da minha mãe mais difícil foi lá. Aquela coisa de sair da casa dela, de desapegar, né? De jogar coisas fora. Nós tínhamos, quando eu estava arrumando as minhas coisas, eu tinha os sacos das coisas, o que eu separava para trazer, o que eu separava para dar e o que eu separava para ficar. Então eram 3 coisas ali, 3 divisórias que eu tinha, né? Caixa disso, caixa daquilo. Então, assim, era uma mudança trabalhosa. E para ela, a intenção era essa, dividir em 3. Só que não deu, a gente deixou tudo guardado mesmo, porque ela emocionalmente começou a sucumbir. Mas ela, quando chegou aqui, ela teve uma adaptação, ela estranhou no começo, mas como ela achava que ia ser uma coisa provisória, ela foi aceitando. Ela não sofreu, porque até para facilitar a vinda da minha mãe, estava muito difícil para ela. Eu falei, mãe, a gente vai passar uma temporada lá, vai ser ótimo para as crianças, qualquer coisa a gente volta. Então isso ficou na cabeça dela e ela chegou aqui, ela se adaptou bem. Eu não posso dizer que minha mãe tenha tido dificuldade de adaptação. Ela não gostava, ela não suportava o frio. É o que a minha mãe não gosta. Você tem que puxar, né? Eu não suporto também, mas aí era aquecedor, ok. Mas o resto, a liberdade dela sair sozinha, isso era bom. Compensava o fato dela estar longe das amigas, enfim, ela saía sozinha, ela pegava a bengalinha dela e saía. Porque lá ela não podia fazer isso. Não, de forma alguma. Agora, a nossa rotina, Gui. Eu acho que assim, em termos de adaptação, eu sou super flexível, acho que me adaptei muito rápido. Eu estava lembrando aqui a minha primeira mudança. Eu morei em várias cidades no Brasil, então a primeira mudança foi de Belo Horizonte para São Paulo. Nossa, 1974. Uma diferença. Eu tinha 10 anos de idade. Tem quanto? 1900? É isso, do Guaraná com rolha. Guaraná com rolha. Pô, tinha 10 anos de idade. Imagina, você sai de Belo Horizonte, que não é uma cidade pequena, mas São Paulo é um monstro. Né? São Paulo grande, era um tipo, tinha altos índices de poluição naquela época da meningite, lembra? Epidemia de meningite, então é uma coisa assim meio assustadora. Mas é engraçado porque minha irmã e minha mãe choravam todos os dias. Eu e meu pai, a gente adorava, curtia pra caramba a cidade nova, prático, e tal. Eu acho que às vezes é um pouco aquela coisa assim, você enxergar o copo meio cheio, meio vazio, né? Às vezes a pessoa, tá sempre reclamando. Pô, mas veja o lado bom, né? Eu adorava São Paulo. Eu acho que a mulher é mais apegada, o homem é mais desapegado. Adaptáveis mesmo, gostam de... não sei se isso é uma coisa do masculino ou do feminino. Eu acho um pouco, acho que o homem é mais... Eu acho que o homem é mais prático. Então, eles são mais práticos. Eu vou fazer... Exatamente, tem que decidir, vamos. A gente já fica... E reclama menos de algumas coisas, assim, por exemplo, esse colchão é duro, o travesseiro não é bom, não sei o quê. Ele tá me imitando? Não, ele tá o cobertor não, acho que não. Tá aqui, tá frio. Pô, o homem tá bom ali, botou ali, você deitou, tá bom. Aí, dorme no chão. Será que reclama? Tá ótimo. Não sei. Tá ótimo. 5 minutos depois já tá roncando. Roncando? Patrícia, você ronca? Ela disse que tá falando dele. Eu ronco, mas ela ronca também. Ela também ronca. Eu durmo com ela também. É isso. O meu ronco atrapalha o sono dela. Olha, eu acho que ela já me escutando com ela. O ronco dela e falou que era você. Eu durmo com ela de vez em quando nos hotéis.
vez que a gente viaja aí, ela ronca, assim como eu. Roncamos as duas. É mais um exemplo da adaptação. Eu me adapto ao seu ronco do infeliz, você não se adapta ao meu. Não dá, Gui, desculpa. Adaptar ao ronco é difícil. O Carlão roncava, vamos providenciar o CPAP, né, amor? E aí ele botou, a gente foi feliz para sempre. O meu marido também Melhor coisa. botou CPAP, virou Olha, outra eu coisa. já te falei para Só você falta ele fazer botar o isso, CPAP agora. que a tua vida vai mudar, eu já te disse. Você... O CPAP é outra coisa. Ela não é? Em todos os sentidos. Todo sentido. Oxigena mais. Tudo, rapaz. É verdade. Você acorda menos cansado. Uma coisa que mudou muito pra gente foi a convivência, e isso vocês vão passar por isso. Normalmente, né, tem aquela rotina, o marido sai para trabalhar direto, a gente trabalha também, enfim, e de repente, num primeiro momento, tá todo mundo Dentro de casa. dentro de casa. A gente tinha uma vida, eu e o Gui, onde eu viajava para um lado e ele viajava para o outro, desde sempre. Né? A gente se conheceu, eu morava no Rio, você em Brasília. Então, era uma coisa meio que a gente pensava assim, nossa, vai ser tão bom ficarmos no mesmo lugar, juntos, lembra? Não, lembra? Sim. A gente tinha isso na cabeça, né? Nossa, vai ser tão bom. E isso foi uma coisa que mudou, é muito marcante, assim. Pá! A gente parou de viajar e a gente começou É porque eu a acho que os ficar junto todos os problemas dias. ficam mais latentes. Claro né? que ficam. Eu acho que um interfere um pouco na... Isso foi uma coisa que, por exemplo, no meu caso, foi ao contrário, né? A gente estava todo mundo sempre junto e quando você... Aquelas picuinhas do dia a dia, elas somem, porque você não tem com quem implicar. Então, assim, eu acho que o homem... ele quando tem alguns problemas no trabalho ou está estressado com alguma coisa, ele sempre vai de uma certa forma dentro de casa, né, dar uma piadinha, soltar, sem querer, mas é uma maneira de soltar, botar de para liberar. fora. E aí são coisas que te irritam, porque, né, deixa lá e não traz para cá. E isso é uma coisa que você estando longe, as tuas picuinhas são outras, Você são com as quando crianças. Tá com ele, você quer outras não coisas tem, a com gente ele. nem toca nesse assunto do como é que foi. Às vezes até a gente se fala, sei lá, umas 3 vezes por dia. Às vezes eu falo assim, e o trabalho? Não, nem vamos falar sobre isso. Nem quer que o momento que a gente converse seja sobre coisas desagradáveis. Então? Melhorou? Eu acho que sim, eu acho que... A distância melhorou? Não, melhorou. São as picuinhas que não você acontecem. não tem tempo. Quando o Edson chega, a gente... Tem tantas outras coisas, né? Curtir a família, todo mundo junto, você não vai para os problemas do dia a dia. Esses problemas do dia a dia, eu achei engraçado que outro dia ele falou assim, você viu o e-mail da escola? Eu falei, não. Você não está prestando atenção nos e-mails da escola? Eu falei, pô, tô super ocupada. Se você está com tempo... Por favor, faça as honras. Por favor, veja você. Porque parece que a responsabilidade fica só do meu lado com as crianças. Entende? Mas do isso dia a ó, dia. você tocou num ponto que eu acho que o casal, quando consegue dividir, olha, eu vou ficar aqui nesse pedaço agora, nesse momento, você toca esse aqui. Porque senão vai ficar confuso. Quando isso é possível, Porque menos ruído. Em casa, todo mundo junto, eu ficava mais com a parte da educação e ele ficava com a parte laboral mesmo. Sim. Tá. Por mais que eu trabalhasse, não Perfeito, era sim. o tempo inteiro. Eu ia quando eu queria. E aqui, eu acumulo todas as funções. Administro a casa, cuido das crianças, trabalho, né? E fora lazer, que aqui a gente grava Portugal por elas, de vez em quando. Então, assim, é tudo. Então, às vezes, quando vem essa pressão... Mas você não está prestando porque... Quando era Duda, porque tem esse gap, você fazia. Eu falei, mas quando era Duda... Era um outro momento. Era um outro momento, você estava comigo, um dava suporte. Às vezes, essa questão de não ter a pessoa aqui o tempo inteiro me dá um peso maior. Não, e deve dar um frio na barriga. Tem vezes que eu fico assim, eu não tenho com quem dividir se tá certo isso que eu vou fazer. Porque às vezes eu me sinto assim, será que eu tô fazendo certo? Toma decisão. Será que o que eu... Né? É isso. E às vezes sem querer, por exemplo, o Matheus estava reclamando com ele ontem, eu quero almoçar na mesa da... Besteira, eu quero almoçar na mesa da sala. Eu falei, não, vamos comer na cozinha. Não, que eu quero botar a mesa, porque domingo eu quero botar a mesa... Matheus, a mamãe tá cansada, eu não tô afim depois de arrumar a sala.
Sabe que é umas coisas bobas? Aí ele liga pro pai. A minha mãe não quer... Assim, como se o pai tivesse ali do lado. Você tem que arrumar. É a questão da unidade familiar. O menino quer. Aí eu peguei, virei e falei assim, tu tá aqui? É isso. E assim, não é porque ele não quer. É porque ele não pode. Então depois eu me arrependi, porque não era justo com ele. Ele não tá porque ele não pode, não porque ele não quer. Então, assim, essa administração, às vezes, e de uma certa forma, eu acabo administrando um pouco a casa de lá também. Acaba assumindo. Falando com a Você acabou pessoa. acumulando essas Essas duas funções. daqui e de lá, né? Daqui e de lá. Agora vocês dois, eu queria perguntar, porque vocês estão aqui e podem falar, como é que foi entre vocês e assim, mudou de casa, mudou de país, as crianças cresceram, olha quantas vocês tiveram mudanças, né? muitas coisas ao longo desse tempo de 7 anos. Eu acho que a gente... Aqui a gente tem ainda um ingrediente que eu acho que às vezes dificulta um pouco mais. Que a gente, além de conviver 24 horas, a gente trabalha junto. É isso. E trabalhar mesmo junto 24 horas. É fácil, né? Trabalho em família não é fácil. É verdade. E eu acho o grande desafio, que é um desafio mesmo para nós, os problemas do trabalho têm que ficar no trabalho, os problemas de casa aqui. Não dá para e o prazer de estar em casa aqui, né? Quer dizer, na hora que você mistura as coisas. E como dividir, porque esse é um grande desafio. Para eles é super difícil. Não, acho que qualquer casal que viva isso, essa divisão, tá bom. Então, trabalhamos juntos, mas quando é que eu fecho e abro a porta e deixo? E não ultrapassa o limite, difícil, né? É muito Ontem a gente teve uma experiência fantástica. Podia ter sido melhor, mas foi fantástico. Estamos assistindo uma série na televisão. Juntos? Uma série juntos. Que legal! E a Patrícia é meio psycho com essa coisa assim. Ela não consegue ver um capítulo, né? Um episódio. Vou ver se for interessante. Ela assim, é filme ou é série? É uma série. Como diz o Carlão? São 8 episódios. Vamos ver. Ver os 8. Não, o Carlão pergunta, acaba no episódio ou tem que continuar assistindo? Ele também não tem paciência. Se acabar no primeiro, ele assiste. Então, tava bom. E foi gostoso. Muito de trabalho. Olha aí. Eu acho que é importante. Acho que é importante ter isso. Tem que ser. Né? Eu acho que para você que está assistindo, o mais importante é você saber o seguinte, que vai ter uma mudança na estrutura Na dinâmica familiar, né? A dinâmica vai mudar. E é um exercício. E eu acho que também pode ter frustrações no meio do caminho, porque às vezes você vem com uma expectativa e de repente aquilo não acontece exatamente da forma como você planejou e você tem que fazer modificações. E um tem que segurar a ponta do outro em relação a pequenas decepções que você tem ou frustrações, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que uma mudança de país, as mudanças são tão grandes e tão profundas num casal que ou vai ou racha. É verdade. Eu conheço muitos que racharam, sabe, assim, porque muda muita coisa, todas as estruturas são abaladas, você perde o seu chão em vários aspectos, né? A tua vida profissional muda, a tua casa muda, eu acho que muda tudo. A tua dinâmica familiar muda, a nossa dinâmica mudou completamente. Minha mãe veio morar com a gente, já tratando eu e você junto o tempo inteiro. A minha mãe não era uma pessoa mansa, minha mãe mordia o Gui. O Gui é uma pessoa calma, né? Minha mãe mordia o Gui, ela brigava com ele. Então, é assim, ele sabe, aí eu... Foi pra frente, foi resiliente. É uma questão de território, eu acho, né? Claro. Eu fui a única, né? Então, assim, toda a questão, assim, mudou completamente. E assim, às vezes as pessoas mudam e isso eu acho importantíssimo. Você tem que ter uma válvula de escape. Tem que ter, gente. Então, assim, você fica ali. E aí, o que acontece? Você está num país estranho. Cadê os amigos que vão no boteco? Cadê os amigos do futebol? Cadê? Tem que arrumar alguma coisa. Você, de alguma forma, você tem que arrumar alguma coisa. E um tempo para você. Tem que ter o então, tempo. assim, gosto de um jogo de futebol. Meu pai me levava para ver jogos de futebol desde que eu era criança. Então, eu curto levar o João Pedro. Tem que assistir, exato. Vou assistir o jogo do Benfica, vamos. É isso. Faz cara feia? Faz. Estou aqui trabalhando, você vai ver o jogo do Benfica, seu filho? Vou. É importante. É como você, que adora spa, de repente tirar aquelas horas, eu vou pegar X tempo desse meu dia, vou fazer meu spa. A gente tem feito muito isso. Isso assim, é legal. Eu pego a Valen, ele pega o João, eu acho que isso é muito legal. Um pega o outro e a gente sai. Que ainda tem as crianças pequenas, você também, né? Aí filhos pequenos. Eles são agora quase pré-adolescentes. Mudaram entrar numa outra fase. Vocês já vão... Se adaptaram muito bem, Elas se gente. adaptam.
Eles se adaptam muito bem. Todas as mães ficam muito preocupadas. Né? Meu Deus, será que meu filho vai se adaptar? Ele se adapta. Mas quando vocês decidiram mudar, existiu algum conflito? Ou a decisão partiu de você? Foi Gui, ou em conjunta conjunto? isso. Ou alguém teve a ideia e o outro Não, falou, eu tem quis certeza? mudar. Eu quis mudar, eu só não queria mudar. Eu não olhava Portugal, eu queria ter ido para os Estados Unidos. Ela quis Na verdade, mudar, eu nem ela quis mudar olhava. para Portugal. Eu não quis, eu queria sair. Mas eu acho que Você escolheu o não quero destino, mais. ela escolheu a mudança. Ela escolheu a mudança e escolheu o destino. A minha relação com o Rio, com o Brasil, ela rachou. Mas eu acho que o pensamento sei lá, 90% dos brasileiros, quando pensa em mudar, sempre pensa Estados Unidos primeiro. Depois que vai ver outras possibilidades. Cara, eu nunca pensei O isso. empurrão é dado pela mulher. A maioria das famílias que a gente fala, normalmente são as mulheres que olham a decisão da mudança empurradas pela falta de segurança, pela busca da qualidade de vida, pela perspectiva de vida dos filhos. A gente foi um pouquinho diferente, porque assim, a gente vinha muito e o Carlos tinha uma meta. Ele disse, quando eu me aposentar, eu quero mudar para Portugal. O que ele fez? Ele foi me trazendo, toda vez que a gente ia viajar, a gente parava em Portugal, passava aqui alguns dias, umas 10 dias, 15 dias, e passamos a vir muitas vezes ao ano. E eu fui me apaixonando por essa terra. Então, quando a gente falou, olha, minha aposentadoria, ele se aposentou, eu continuei trabalhando, ele, mas aquele negócio que a gente falou lá atrás... Tá valendo. Tá valendo, e aí? Aí começou a fazer uma certa pressão, assim, muito suave, mas... E eu queria, eu sou super, assim, gosto das aventuras e falei, vamos embora. Até aí era só nós dois, né? Nossa. Aí de repente, assim, as meninas, pacote. como é que vai ser? A gente não pode... Aí a dona Dília foi ficando mais debilitada, com cuidadora, a gente ficava meses fora com cuidadora. Aquilo foi ficando ruim, né? A gente falou, não vai dar, a gente vai ter que trazer ela pra gente. Só mudou a partir daí, mas tudo bem, tá ótimo. Tudo bem. Mas a gente tinha muita certeza que a gente vinha para Portugal, diferente de escolher Estados Unidos, por exemplo. Nunca foi. Aí o Gui que decidiu Portugal. Destino, foi. Pressionando, mas ele pressionava tanto que raiva, lembro disso, claramente. Eu não tomava nem vinho português de Tudo raiva. conspirava por Portugal. Sério, pai? Não, ele me enchia tanto o saco com isso, eu falava, eu não vou para Portugal, o que eu vou fazer em Portugal? Eu tinha uma visão muito ruim, né, de Portugal. Tinha uma visão muito ruim, assim. Também o país mudou também. Eu fui criado, no meu prédio tinha um botequim. Português. Português. Pois, com claro. aquele com ovo amarelo em volta. Pois. Então, assim, cara, eu tinha uma visão, assim, péssima. Assim, eu imaginava um país sujo, sabe? Sim, mas várias Não, e pessoas mudou. do País nosso círculo, de repente, começaram a falar de Portugal. Lembro até hoje de um jantar na nossa casa, no Rio, nós convidamos dois amigos ali, que eles tinham um hotel ali próximo, né? E naquela conversa, eles são rapazes elegantes, descolados. Pintou Portugal. Aí assim, Lisboa é incrível, Lisboa é uma cidade cool. Eu adoro Lisboa. Aí começou a fazer isso, o François e francês, é verdade. Exatamente, quer dizer, começou a mudar um pouco esse seu ponto de vista. Aí foi botando uma faísquinha aqui. Aí eu falei assim, Gui, vamos ver então. Tudo bem, vamos ver. Quando eu cheguei, eu olhei Lisboa, falei, uau. Você já pegou a cidade em franco desenvolvimento. Eu peguei a cidade ali crescendo. Estava crescendo bastante. E a gente chegou quente, né? No auge das construções, das festas. De Santo Antônio. Não tinha nada a ver com o que eu tinha imaginado, entendeu? Aí eu falei, não, eu posso morar aqui. Né? E também teve uma coisa, eu não tive nenhuma dificuldade com o país. Não tive dificuldade de adaptação com o país. Eu vim com um drive muito zoom. Você sabia o que você queria daqui, pelo menos. Tudo que eu olhava de diferente, para mim, eram curiosidades, entende? Até as coisas que eu não gostava. Hoje me incomoda muito mais do que antes. São as mesmas coisas. Só que naquele momento eu olhava, era tudo curioso. Não existe perfeição, gente. Em todos os lugares vai ter alguma coisa que não vai... Eu olhava as diferenças assim de uma forma muito curiosa, sabe? E no início acho que é isso mesmo, né? A gente vai fazendo uma adaptação. E outra, eu não ia voltar. Acho. Isso não era uma possibilidade para mim. Não ia voltar. Não ia dar ré numa coisa que, cara, tava decisão tomada. Sou muito focada. Então, assim, eu nem consigo te enumerar a dificuldade. Eu acho que a minha maior dificuldade foi o frio. Ainda é. Não tem, Ainda é. Ainda é.
Mas você consegue lembrar de alguma, assim? Você se adapta a tudo muito rápido. Sim, foi tranquilo. Alguém podia tirar ele daqui hoje, botar ele na China, que tem uma comida completamente diferente. Isso que eu ia falar. Um exercício que eu gosto de fazer é ir viajar para os países, que seja turismo. Se aculturar, Mas assim, mesmo. como é que seria se eu vivesse aqui? Deixa eu sair na rua como se eu fosse um local. Sei. Onde é a padaria? Onde é o Eu também supermercado? gosto de viajar assim. Parará. Como é que é o transporte? Quer dizer, e eu me vejo inserido nesses lugares. Desde que você tenha uma qualidade de vida, é possível ter qualidade de vida, eu acho, em muitos lugares do mundo. Né? E isso tem que estar aberto a isso mesmo, acho que sim. a se adaptar ao novo. Né? Agora, tem um ponto, né? A mudança, que é até pra gente não deixar isso uma coisa meio idealizada na cabeça de quem tá assistindo, né? O fato de eu chegar aqui com um drive de não olhar pra trás, porque olha só, eu fiquei 5 anos sem voltar ao Brasil. É muito tempo. O meu amor ao Rio é uma coisa tão grande que eu não queria olhar pra trás, porque corro o risco de fraquejar. É aquele ex-namorado que você foi apaixonada. Pra que você vai sair pra jantar? Não vai. 20 anos depois, pra quê? Pra que você vai abrir essa caixa? Não tem que abrir essa caixa de coisa nenhuma. Que história é essa? Porra! Oh. É isso que ela tá falando, é melhor. Eu vou falar, não sei com aquela ex-namorada, tarará. Verdade. Ai, caiu meu microfone. Aquela relação com o Rio, eu não queria voltar. Então eu fechei aquela porta e deixei ela fechada. Mas a saída não foi fácil, né? Eu sofri mais com... Eu não sofri com nada daqui. Eu sofri com saudade da minha casa de lá. Suas coisas. Era a minha casa. Eu amava a minha o casa. ambiente. Eu tinha uma vista incrível. Eu adorava a minha rotina. Eu sou muito, né? Eu tenho lua em virgem. Então, assim, eu sou metódica. Super. Eu vou fazendo as coisas ali. Sabe? É aquilo ali. Se eu saio, descarrilha. Então, assim... Você lembra quando a gente estava saindo das malas, o episódio das malas? Todas com excesso? Ele falou. Não é? Olha só. Não. Brincadeira isso. Imagina, eu tive que pesei as malas na véspera, todas bonitinhas ali e tal. Tudo arrumadinho. Na época podia até 32 quilos as malas, eu pesei 31, 32, tal. Daí chegar no aeroporto, o cara foi pesar lá 38, 37. O que Patrícia fez ao longo da madrugada? Não, senhor, tá aqui, senhor, deve ter, sua balança tá desregulada. Eu olhei. Essa coisa do desapego, né? Eu sempre falo pra vocês, o desapego pra mim é um exercício. Eu não tenho essa coisa minimalista, não tenho, gente. Quando eu falei, eu lembro até hoje, falei, Gui, eu vou dar um double check em tudo. Aí eu vim do meu quarto, a minha casa é uma casa muito grande, né? Aí eu vim descendo. Aí eu fui passando, aí eu fui olhando, ai, eu adoro esse quadro. Pegava, enfiava na mala, fui socando as coisas ali, porque eu deixei a casa montada. Brinquedinho da cachorra, ai, eu vou levar mais esse brinquedinho. Enfiava na mala, fui enfiando. Porta-retrato, enfeite, vaso, plantinha, planta de orquídea do meu banheiro, enfiei. Fora as coisas que a sua mãe trouxe também, que eram absolutamente desnecessárias, mas enfim. Olha só, no container eu trouxe umas 2 ou 3 caixas só de brinquedos. O problema foi a mala, Patrícia, o problema foi a mala. Eu tive que abrir, né, passar assim. Olha como é que é loucura da fadinha mágica, né? Porque assim, como é que a fadinha ia esconder aquilo tudo? E eu fui botando escondido. Você achava que... Não ia saber em algum momento. Olha só, não sei. Pesa, as coisas pesam. Eu lembro que eu passei na sala de TV, eu tinha uns enfeites assim na estante, eu olhei, vum. Os porta-retrato que eu tenho lá em cima, quase todos foram esses que eu fiz assim, vum. E fui enfiando na mala. Aí eu abro a mala, porque não tinha como, eu ia ter que comprar uma mala. Eu abro a mala e falei... Aquela farofa meu generalizada. Deus, tinha lá caixa de cotonete. Era como se ela estivesse voltando dos Estados Caixa de cotonete, como se eu tivesse cotonete aqui. Aí assim, aí eu disse, que é isso? Mas o que aconteceu? Eu botei umas coisinhas. Agora não pode deixar no aeroporto. Aí, assim, não tinha condição de tirar de uma mala, panela. Panela velha, se fosse nova, panela Porque o arroz velha. só fica bom nessa panela. Panela velha. Mas aí é da mãe, até entendo. E não tinha condição de tirar de uma mala e botar em outra, porque todas estavam com excesso. Então eu saí correndo, assim, pelo aeroporto para comprar uma outra mala que também ficou cheia só das coisas que eu tirei. Tinha uma mala de cacareco. Eu nem conto que eu vivi esse estresse aí de comprar uma mala também na hora do embarque. Então, assim, a mudança teve esse processo. Agora, também na hora que chegou aqui, eu lembro, assim, nitidamente. Eu sou sempre a primeira, né, a entrar. O Gui é sempre o último. O Gui é aquele que entra assim...
Senhora Guinelo, o avião tá saindo, decolando, toma vergonha. Ele entra estava logo. pegando as malas. Sempre sou o último a entrar. Não, eu sou a Não primeira tem esse estresse. sempre. Entro por É. último, sempre. Porque Não é que a aquele primeira monte de gente sempre. socada ali na fila, Não, tentando eu entrar no Ah, avião. eu também sou. Na hora que a Sim. moça Entrou vai por- abrir o embarque, tuf. Aí eu entrei, aí eu vim com as crianças. Aí a aeromoça fez assim, um bocadinho. O João virou, olhou pra mim. Ele Coitadinho. não entendeu o que ela falou. Aí ali foi aquela coisa assim, cara, é diferente, não é igual. E daqui pra frente você vai ter que estar muito equilibrada por causa dessas crianças. Aí eu falei assim, eu também não tinha entendido. Aí eu fiz assim, é diferente, né, filho? Gelada por dentro. Falei, filho, vai ser incrível. Assim, Mas por dentro não, tá? só me perguntava, Senhor Jesus Cristo, será que eu fiz a coisa certa? Meu Deus do céu, me ajuda. Nossa Senhora. Aí fui, entrei, mas também... Aí se não você olhei pra respondesse essa frase hoje, Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Olha só, a gente basta. O adulto a gente sofre, o casal se reinventa, briga. Eu acho que a gente briga mais. As crianças se né? adaptaram. A gente teve uma Super, fase, não a teve gente já teve nada, fases que a gente teve se um mordeu senão, muito mais. teve um eu e o senão Gui. na vida deles, assim, Nenhum. tenho saudade disso, Nenhum. nunca. Nunca. Mas a gente olha para as crianças hoje, e pra gente também, né, Gui? A nossa vida é muito melhor aqui. Ah, sim, eu não consigo Vocês imaginar, eu não aproveitam consegui imaginar. mais. Porque lá A não gente tem as vive viagens, muito vocês mais. convivem A mais, A gente estão, vive é muito muito mais. A mais. gente sai É, muito mais, entendeu? A gente sai porque a gente não tem medo, então a gente sai qualquer hora. Vamos para Lisboa agora? Vamos pegar uma autoestrada de 25 minutos agora. Bora aqui, pro Porto como agora. a gente fez. Semana passada a gente chegou 1h30 da manhã em casa. Uhul, de boa. Para o carro do lado de fora e não tem aquela paranoia. Olha, abre a garagem, vai, Isso tô é olhando. terrível, isso é terrível. Isso é punk. Não, e a gente sai. Sai à vontade. Aproveita a vida, né? A A gente vai comprar uma liberdade. bicicleta, a gente compra a bicicleta que quer, sem medo de que alguém vai roubar essa bicicleta. A gente vai comprar uma bicicleta agora. As crianças estavam quase sempre já perdendo a chance de andar de bicicleta. Aí, Já estava assim, não estava andando assim, a bicicleta Tá já não pequena. estava aí a gente vai comprar a bicicleta. Eu falei, caramba, a gente vai escolher a bicicleta pelo que a gente pode pagar Sim. para eles, que faça sentido para eles, mas eu não vou ter o menor medo deles andarem de bicicleta. Ninguém vai tomar a bicicleta deles. Isso é uma coisa que não existe aqui. Né? Até porque você tem muita bicicleta aí disponível para você alugar e pegar. Cara, então isso. E a nossa, eu acho que a vida das crianças, eu afirmo com todas as letras, mesmo que em algum momento da vida, a gente não pode falar nunca, né? Mas eu controlaria qualquer situação que fosse de volta por causa deles. Porque para eles seria um downgrade. Porque se você fosse imaginar a vida deles hoje lá, era seria aquela totalmente bolha, diferente. super bolha, Exatamente. cada vez Totalmente mais diferente. bolha. Cada vez mais bolha, E entendeu? Porque o que está no entorno, que a gente não controla, que são as outras coisas que estão aí, a os escola, valores, os amigos ali. os valores, né? É. A gente teria controle, uma bolha, numa situação que a gente consegue pagar por ela. É isso. Mas os valores deles, Mas eu a acho que visão até, deles de futuro, de mundo, de planeta. Cara, a visão de Europa, Mas de até planeta de saber se virar, eu acho, né? Total. Falamos isso num episódio sobre a Porque independência. né, das eu crianças. tenho a Duda que passou a adolescência no Brasil, já veio já praticamente adulta, e o Matheus, que chegou com 5. Você vê que em termos de noção de percepção, de orientação, de ser Amadureceu safo, mais o rápido Matheus- do que ela talvez lá, né? Porque ela agora está descobrindo a liberdade Ele já dela. vai, Agora, ele com já vai 20 estar anos. livre. Porque antes ela 18 tava ali, anos, né? Porque antes ela estava ali. Eu levava, eu buscava, eu fazia tudo Era por ela. bolha, claro. Não, hoje ela sai. É engraçado, é como se ela estivesse vivendo a adolescência agora. É engraçado, sim. né? Imagina, você não consegue imaginar a sua filha sair de trem, Não, Não tem né, e chance. voltar no trem 2h da manhã. não. De uma Vai balada. acontecer, não vai acontecer. Se eu perder esse trem que sai agora, pô, tem que homenagear o compositor paulista. Não, mas Daniela Barbosa. A gente é uma coisa aceita. fora da nossa realidade, não é? Sim. É. Vou no jogo de futebol com o João, estamos lá na arquibancada, o pai quer ir no banheiro, eu falei, xixi. Vai lá. Mentira que você deixou. Deixa, não tem problema nenhum, ele sabe onde tá, desceu Isso ali, é fácil desceu as administrar. escadinhas, foi fazer o xixi Problema, no banheiro. pai,
decente, banheiro decente, né? Naquela coisa horrível que você vê no Brasil, tudo sujo, fedendo. Não, você Sei lá, deixa ele sozinho. foi, voltou, ele sabe onde está. Não, essa Patrícia, autonomia é... Qual o problema, Patrícia? Gente, tá doida. Não, vai todos os Nela, no próximos anos. estádio, você deixou ele sozinho. É que é tudo Já não tem cheio. mais guia, né, gente? Vocês perceberam? Já não tem mais guia, já virou a Guinela. Estádio cheio, inclusive. Não, o jogo do Benfica, O lotado. Benfica, sempre 60 mil pessoas. São muitos vestiários, são nas saídas, é muito Você tranquilo. desce ali, a escadinha está ali naquela muito parte tranquilo. no anel, vai ali, o banheiro está logo ali, ele já sabe onde é. Aí faz o xixizinho dele, volta. E posso falar, deve estar todo feliz. Pô, fui com meu pai, fui no banheiro sozinho. Isso aí deve ser uma história para Você ele vê, a contar. mãe brasileira Né? é uma mãe, você viu, já. Mas isso aqui é absolutamente normal. Pô, Completamente. ele já tem 12 anos. Né? 11. Mas isso aqui é normal. É super normal. É normal. É. Né? Eu estou aqui pensando assim, se a gente teve problemas de adaptação, eu e Carlos, a gente não teve. A gente estava super feliz, a gente está muito feliz de estar aqui. A gente também. Acho que isso também tem a ver, né? Tem casal que às vezes não vai se adaptar e faz parte da Eu vida, acho né? que começa a ter problemas quando um se adapta E o outro não, fica mais quer ficar, o difícil. outro quer voltar. Isso aqui foi uma coisa que nunca passou na nossa cabeça, né? Eu acho que fica mais fácil. grandes dramas, né? Nós viemos muito fechados na decisão. Isso é uma coisa que eu acho que a gente também. Uma decisão familiar. Tem que Nós ser uma também, decisão bem familiar. Começa daí. Os dois têm que estar muito fechados. A gente estava muito 4, fechado. 6, de repente, muito fechados do projeto. Se tiver um que não queira, o primeiro problema é assim, ó. Falei? Exatamente. Falei! Aí começa a gangorra, Exatamente. começa a ficar desequilibrada. a É porque conta. tem que ser bom para todo mundo, Tem na que ser. realidade, né? Não dá para ser bom só para um. Até porque aí as crianças vão sentir, os filhos sentem, né? Que um tá infeliz, o outro não. E aí começa também a botar uma dúvida, será que eles fizeram a coisa certa? Então acho que as pessoas realmente têm que ter certeza e saber que é um período de adaptação mesmo. Lá em casa, o fato de ter, por exemplo, a minha mãe foi mais difícil no processo de adaptação, né? Ela não queria vir. E eu disse, ó, não vai ter jeito, se você quiser, tem que ir comigo. E podia ficar lá com meu irmão, mas ela falou, não, eu vou. Então, os 8 meses iniciais foram bem mais complicados. Mas quando ela viu que, assim, nossa, eu tô vendo que não tem chance deles voltarem. Então, eu vou me adaptar mesmo, ou eu é que vou voltar. Né? E aí, essa é exatamente. Só que num casal, isso é uma ruptura. É uma relação de mãe e tal, a gente se ajeita, né? E é isso. Você tem que dar o tempo para se adaptar. Gente, um mês aqui morando, quero ir embora, não gostei. Não deu nem tempo ainda. Peraí, um mês, peraí. É nada. Você tem que ter o tempo para você se adaptar. É difícil no começo. É muito difícil. Mas você tem que... Eu nem vi essa dificuldade no começo. É porque eu acho que a gente dá sempre um passo para trás. Eu acho que as pessoas reiniciam suas carreiras, né? As amizades, você vai ter que conquistar outras amizades. Olha só, é igual casamento. Tá? As pessoas que estão casadas muitos anos, elas querem estar casadas. É isso. As dificuldades vão acontecer, mas a vontade de estar casada é maior e elas superam. Vamos arrumando aquilo ali, vamos ajustando. A mesma coisa é a mudança de país. Você tem que querer essa mudança para sua vida. E aí a dificuldade vai chegar e você também vai ultrapassar. Porque não tem casamento de um ano que não tenha tido dificuldade. Não existe isso. Entende? Só eu e o Gui, gente. A gente não briga. Tem gente que casa, em especial esses artistas, o pessoal casa com um mês, está separando, né? Não, mas é isso. Você tem que querer. Porque, gente, casamento tem muitos conflitos. São duas pessoas que se juntam, pessoas às vezes diferentes. Isso faz parte do amadurecimento do casamento, né? Você vai para uma outra cultura, você de repente cai de paraquedas numa coisa que já está rodando e você tem que se adaptar àquilo ali. E ponto, olha, a coisa é o copo cheio. Mas eu acho que você falou bem. Se o casal estiver junto, vai. Aí você vai ajustar, vai dar aquela... Mas daqui a pouco se ajeita, se arruma. E eu acho que quando vai mais forte. Com certeza. Vai mais forte. Fica sólido, olha e fala assim, cara, só tem são as oportunidades, eu acho que para quem tem filho também, são as oportunidades que você pode dar. E que, por exemplo, no meu caso, eu poderia falar assim, não, o Edson está mais longe, não, vou voltar.
Mas a gente entende que para os dois é tão... É a melhor Para coisa. Duda e para o Matheus é tão bom que um vale a pena esse sacrifício sacrifício de da vocês. gente estar Sim. um pouco separado. Sim. Sacrifício nada, né? Vamos falar. Não, Tu tá ali no maior Não, confortinho. Ela sente vai. saudade. Né? Claro. Olha, ela Sim. sente Não, eu saudade. acho que deve sentir, além da saudade, deve ter momentos assim que você fala, pô, queria tanto. Queria não fazer dividir isso. aqui, claro, quero queria gritar, dividir, quero queria falar. dividir essa decisão, É. queria dividir esse fico trabalho braçal. sobrecarregado, claro que é. Não tenha dúvida que é super. Edson, tá vendo? É, Tá sobrecarregada. tá vendo? Tô. Tá sobrecarregada. Então, Começa a o vir recado todo tá mês. dado. O recado Vem todo tá mês, dado. não deixa dar 2 meses. Queridas, olhem só. A ideia desse episódio era mostrar para vocês um pouco sobre as mudanças que acontecem, a necessidade de adaptação, as mudanças no casamento, que vocês venham preparados, que não existe Disney, não existe nada perfeito, mas que é uma construção diária. Né? E como eu disse, você tem que querer, não é isso? É isso. É isso. É isso. É isso, Mas vale a queridos, pena. ó. Um beijo grande, se despede das pessoas. aí, Vocês né? fazem isso, né? Vocês se despedem. É que assim, é uma Ó, a próxima honra vez a ter gente vai arrumar você um tema aqui. mais... Hard. Vai ser Hard, vinho. mais Olha só, a gente podia Vamos falar um dia de combinar de trazer o vinhos Carlão portugueses. e trazer o Edson. Vamos Fazer um vinho. Portugal Procurar por eles. Fazer um Portugal por eles. Fazer. O que vocês acham? Escreve aqui nos Contar comentários. piada, né? Piada Tomar de um brasileiro, vinho. piada de português. O deles vai ser diferente. Olha, tomando charuto, tomando vinho. É isso aí. Tomando charuto. Valeu, Muito bom. Um meninas. beijo, queridos. Fiquem com Obrigada. Deus. Beijo. Beijo. Até a próxima.